Olá pessoal, então eu vou gravar um vídeo agora mostrando para vocês como que faz um levantamento, explicando um pouco a teoria e prática, digamos assim, no levantamento de caminhamento combinado com irradiação. O que nós temos na figura e no desenho? Com linha vermelha 1, 2, 3, 4, 5, é, por exemplo, uma poligonal que eu quero fazer um levantamento. 5 pontos lá poderia ser no terreno, limites de uma propriedade, por exemplo. Tá? E na linha em verde, nós temos 3 estações, tá? Onde foram feitos os levantamentos dos pontos, E1, E2, E3. Essas 3 estações formam uma poligonal fechada, um triângulo, em que nós vamos fazer o levantamento dessa poligonal por caminhamento. Tá? Por algum motivo, nós não conseguimos irradiar os 5 pontos ao mesmo tempo, a partir de apenas uma estação. Por falta de visibilidade, por alguma construção no meio, prédio, árvores, enfim, vegetação, ou quero desviar algum obstáculo, ou apenas para dar maior precisão ao levantamento. Tá? Nessa situação, então, digamos que fosse uma área bem grande e não é possível visualizar os 5 pontos, então eu vou pegando em cada estação, na E1, na E2 e na E3, os pontos que eu consigo visualizar e vou indo para a próxima até pegar todos os pontos da área, certo? Então é o que se faz. A gente vai irradiando, como eu falei na explicação do método anteriormente, o método de irradiação não permite controle de qualidade, o cálculo dos erros, a determinação dos erros e a distribuição deles, uma correção dos erros. Mas hoje, com os equipamentos bem precisos, bem modernos, a gente consegue fazer um bom levantamento. Então é possível sim fazer uma irradiação, fazer os levantamentos apenas por irradiação. Para os mais simples a gente faz só com uma estação. Os mais complexos a gente faz várias estações de irradiações combinadas entre si. E quando possível é interessante a gente fechar essas irradiações, formando uma poligonal, para que a gente possa pelo menos corrigir os erros, controlar esses erros aí do levantamento das estações, das coordenadas das estações. Então a gente faz um cálculo primeiro da poligonal E1, E2, E3, distribui os erros, determina, vê se está dentro da tolerância e tudo mais, como a gente viu lá no método de caminhamento. E depois, com as coordenadas corrigidas, a gente calcula as coordenadas dos pontos visualizados a partir de cada estação. Então esse é um exemplo bem simples, só com 5 pontos, mas assim, quem consegue entender com 5 e fazer com 5, consegue fazer com 100, com 200, com 1000, seja quantos forem, tá? Só para vocês entenderem. Tá? Então, E1, E2, E3 é uma poligonal fechada, nós vamos fazer o levantamento. Então, D1 nós instalamos o aparelho lá, tudo mais, toda aquela questão. Zeramos na E3 e fazemos um ângulo até a E2. Então a gente vai ter esse ângulo aqui, ó. Tá? Também vamos fazer a distância, a medida da distância. Sempre então ângulo e distância da poligonal, como a gente fazia, não muda nada o método, tá? Aí, ainda em E1, o que nós vamos fazer? Podemos deixar a ré em E3, não precisa mudar a ré. A gente vai fazer a medida dos ângulos das distâncias, como se fosse uma irradiação, para os pontos 1 e 2 nesse exemplo aqui. Então, vamos fazer aqui o ângulo, só para representar para vocês. Tá, então aqui a gente faz o ângulo e uma distância. E aqui também fazemos um ângulo, uma distância. Ficou ruim aqui meu desenho, mas eu consigo representar. Então a medida do E3 até o E2, ângulo e distância, depois até o ponto 1,
e até o ponto 2, ângulo e distância. Tá? Agora a gente segue para o próximo ponto. No próximo ponto a gente vai pegar faltou fazer o azimuth, né? Além disso a gente faz o azimuth. E lá nos outros pontos aqui que a gente vai fazer, não precisa fazer azimuth, a gente vai fazer apenas os ângulos. Então nós vamos fazer aqui, ó, os ângulos e distâncias, né? Na E2 a gente vai fazer o ângulo da E1 até E3, esse alinhamento, E2, E1, E2, E3, esse ângulo aqui. A distância até avante. E também vamos fazer o ângulo até o ponto 5. A gente vai fazer esse ângulo aqui, ó, até o ponto 5. E a distância também, até o ponto 5. Tá, e depois lá no último, nós vamos fazer o ângulo do alinhamento E3-E2 até E3-E1 e os ângulos e distâncias, né, sempre ângulo e distância da E2, do alinhamento E3-E2 até o alinhamento E3-3 e até o alinhamento E3-4, ângulo e distância. Então, o método na prática explicada é assim. O cálculo eu vou fazer na sequência, eu vou fazer uma tabela desse mesmo exemplo. Vou criar aqui uns números e vamos partir, por exemplo, para o cálculo, para explicar para vocês como que faz o cálculo desse método. Beleza? Não, eu vou fazer a representação aqui da E3, acho que ficou claro. Por enquanto é isso, até a próxima.